Bridgeport e os seus obreiros foram apresentados, não? Eles foram apresentados. Pastor Ray Ramos se coloca em pé, e os seus obreiros, diácono Riomar e o evangelista Paulo. Ok. Os irmãos estão felizes em poder recebê-los, que diremos a eles: bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também alegria imensa ter o pastor Edson, não é, que aceitou estar conosco nesses dias, veio para visitar o filho lá em Charlotte e aceitou estar conosco aqui, e o pastor Joel ficou muito feliz com a sua aceitação, viu? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós já ouvimos aqui dois ministrantes, professores, pastor Eglai, um exímio professor, pastor Jader, que nos trouxe um pouquinho da história do pentecostalismo, não é? E pudemos ver que nós não estamos sozinhos, não é? Nós estamos acompanhados não só pelos apóstolos, pela igreja primitiva, mas pelos pais da igreja, até na era das trevas, não é? Que começou com Orígenes e vem vindo. Nós estamos acompanhados por irmãos e igrejas que receberam o respaldo do Espírito Santo, com os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, ao longo da história. Então, não é uma inovação, não é um período que começou em Azusa, não é? E se estendeu com a Assembleia de Deus, tanto brasileira como americana. Não é uma exclusividade nossa, é algo que vem acompanhando ao longo da história. Então, nós sabemos que não houve um período de cessação dos dons do Espírito Santo. Não, nós não estamos nesse período. O batismo com o Espírito Santo não terminou na época dos apóstolos, e nem na época em que aconteceu o dia, o Penteconta Emeras Sibleruste, o dia de Pentecostes. Não terminou ali, não é? Então é muito bom a gente estar aqui estudando e saber que nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler um texto na palavra do Senhor e vamos meditar um pouco. Os irmãos sabem que quando nós estamos sediando um trabalho, nós ficamos muito ocupados com muitas questões e às vezes acaba tirando um pouco a concentração para a ministração. Tem que atender uma coisa, atender outra, e a gente acaba perdendo um pouco da nossa concentração. Mas vamos aqui para Atos capítulo 2, que é a base da nossa matéria, que é o pentecostalismo. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se, essa palavra cumprindo-se, sibleruste, chegou o dia do cumprimento das profecias relacionadas ao Pentecoste. A festa de Pentecoste era apenas a sombra, apontava para um tempo, e aqui começa exatamente o cumprimento desse tempo. Chegou o dia de começar o período do Pentecoste. Literalmente poderíamos traduzir assim: chegou o dia de começar o período do Pentecoste. E o período do Pentecoste começa exatamente aqui. E esse período já se estende por quase 2000 anos. Então nós estamos em plena era do Pentecoste. A palavra dia aqui é remeras, quer dizer tempo, um período de tempo. Não significa exatamente um dia de 24 horas, é um período de tempo. Então essa palavra sibleruste significa chegou o dia de começar o cumprimento da promessa do Pentecostes. Nós sabemos que o Pentecostes começou lá no Sinai,
não é? A festa de Pentecostes começou no Sinai, exatamente 50 dias depois da saída do povo de Israel do Egito. Capítulo 19, versículo 4 de Êxodo. Vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 19, e no versículo 4, versículo 1, diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, essa expressão aqui, no mesmo dia, também se traduz no primeiro dia. Então, os filhos de Israel saíram no primeiro mês, no dia 14 para o dia 15. Se você contabilizar isso, você vai ver que no primeiro dia do terceiro mês daria quantos dias? Então, no primeiro dia, 15 dias, não é? Segundo, aliás, no primeiro mês, 15 dias. Segundo mês, 30 dias, não é? Aí, mais um dia. Então, vamos somando aqui 47 dias. No terceiro dia, depois da chegada do povo, aconteceu o Pentecostes, 50 dias. Então, aqui foi a inauguração da festa de Pentecostes. E desde então, contabilizando 50 dias depois da Páscoa, todos os anos acontecia a festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas, até o seu cumprimento, que aconteceu exatamente em Atos capítulo 2. Essa palavra que aparece no grego aqui, nos mostra que a partir daí, nós estamos na era do Pentecoste. Se nós olharmos aqui no capítulo 2, versículo 2, aparece uma palavra diferente que se traduz para vento. Aparece aqui naê. Não aparece a palavra pnεύma, que se traduz para vento. Aparece a palavra naê. Naê é o mesmo que o vento que foi soprado nas narinas do homem quando o homem foi formado. É o sopro de Deus. É o início de tudo. Glória a Deus. Então veja aqui. E de repente veio do céu o som como de um vento. Se você olhar em outros lugares, aparece a palavra pnεύma. Mas aqui aparece naê. Então isso diz alguma coisa para todos nós. O começo do cumprimento da festa do Pentecoste. O período do Pentecoste. E cumprindo-se, sibleruste. Ou seja, o período, chegando o tempo, a era do Pentecostes. Glória a Deus. Então nós estamos na era do Pentecostes, que começou exatamente nesse dia aqui. Glória a Jesus. E cumprindo-se, sibleruste, o dia remerás, Penteconta, ou seja, cumprindo-se, chegando a era do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Então, a partir daí, estamos em plena era do Pentecostes. Então, não ficou resumido apenas naquele dia, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus. Não. O Pentecostes se estende por todo esse período. E nós vimos aqui as citações do pastor Jader, não é? Desde os apóstolos, os pais da igreja, não é? Até a entrada da era das trevas com Orígenes, que disse de passagem, Orígenes é o idealizador do amilenismo, não é? Depois fortalecido por Agostinho, não é? Ali começou, na escola de Alexandria, toda aquela muvuca, não é? De
de heresia, inclusive do cessacionismo. Mas nós vemos que ao longo da história, sempre nós vemos menção da igreja falando línguas, como a princípio. Inclusive eles utilizam esse termo, e falamos línguas como a princípio, e falamos línguas como a princípio. Então não cessou, o batismo com o Espírito Santo não cessou, falar línguas não cessou, os dons do Espírito Santo não cessaram, continua em evidência no seio da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós temos comprovações bíblicas, não é? Como citado aqui nesta manhã, sobre a segunda experiência, não é? Então, irmãos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, começando a era, o tempo do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio, ou seja, veio de onde? Veio de onde? Veio do céu. Então o Pentecoste é algo do céu, não é de Azusa, não é uma invenção da Assembleia de Deus, que é tão combatida, e às vezes até ironicamente falado em muitos púlpitos, não é? Então não é uma invenção nossa, é do céu. E esse sopro é o sopro da nova criação, o Naê. Glória a Deus, glória a Jesus. De repente veio do céu um som. Os irmãos que passaram pela experiência agora do Irma, né? Lá na Flórida, aquele som ensurdecedor, não é? E as pessoas relatam que parecia que estourar os tímpanos. E parece que esse som era mais ou menos assim, né? Um som de um furacão, não é? Mas era realmente um som do sopro do próprio Deus. Lembra quando Jesus entrou no cenáculo onde estavam os discípulos de porta cerrada? A Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então é mais ou menos o sopro de Deus que veio como um furacão, vitalizando a igreja para começar a nova era, que era a era do Pentecoste. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Então diz aqui, e foram vistas por eles. Ou seja, o Pentecoste não é algo que tem que ficar escondido. Não é com vergonha. É algo que tem que ser publicado. É algo visível. Glória a Deus. Não podemos ter vergonha de ser pentecostais. O Pentecoste é visível. Glória a Deus. O crente pentecostal precisa ser visível. Não é? A teologia moderna quer colocar uma mordaça na igreja pentecostal. Inclusive os nossos púlpitos estão sendo usados por pessoas que negam a sequência, a continuidade dos dons espirituais, não é? Inclusive, até mesmo no campo teológico, escatológico, quando eles vão para esse campo, eles negam a nossa doutrina vital da escatologia. Nós somos pentecostais, nós somos assembleanos. As outras igrejas pentecostais do século 20 e 21 surgiram da raiz assembleana, e não podemos negar a nossa raiz. E nós temos respaldo bíblico, histórico e contemporâneo para poder assumir a nossa postura pentecostal. Glória a Deus. Não podemos deixar de impor as mãos sobre os enfermos. Nós cremos que Jesus continua curando. Não podemos deixar de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque nós cremos que Ele continua batizando, não é? Os irmãos sabem que num batismo existem 3 elementos, não é?
o oficiante, o candidato e o meio. No caso do batismo nas águas, o oficiante é o pastor, que entra na água junto com o candidato, conforme a doutrina do batismo, não é? O meio é a água em abundância, ou rio ou um tanque, que dá para mergulhar essa pessoa de corpo inteiro, não é? E o candidato é a pessoa que creu em Jesus. Mas no caso do batismo com o Espírito Santo, o oficiante é Jesus, o candidato são os crentes, e o meio é o Espírito Santo, o rio, em que o crente é mergulhado, glória a Deus, e quando ele sai dali, ele sai cheio, impregnado, glória a Deus. Essa palavra cheio, plerô, quer dizer impregnar. Ele é mergulhado de tal maneira que impregna nele o Espírito Santo. Glória a Deus, esse rio maravilhoso. Glória a Jesus. Irmãos, nós, como disse Paulo, devemos falar línguas estranhas. Existem duas razões importantes porque nós devemos cultivar as línguas estranhas. Primeiro, é porque quem ora em línguas estranhas, ora em secreto com Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que existe um código secreto do nosso quartel-general com o seu exército na terra, e esse código secreto é a língua estranha, são as línguas estranhas. Quando ele está preparando o seu exército para uma guerra, pastor Edson, então aparece o código secreto. Começa a brotar ali, acolá, línguas estranhas. Ele preparando, comunicando direto com o espírito do crente. Glória a Deus. E Paulo fala sobre 3 tipos de língua: a língua dos homens, a língua dos anjos e a língua de Deus, da divindade. A língua dos homens, nós sabemos que são os dialetos, os idiomas da terra. A língua dos anjos, nós não compreendemos, mas os demônios compreendem, porque eles são anjos caídos. E a língua dos homens, os demônios também compreendem, mas existe uma língua secreta que os demônios não compreendem e deixa eles desesperados, que são as línguas que só a divindade fala. Glória a Deus. É o código de Deus. Todo exército tem o seu código secreto, não é? Que só entende quem já passou pelo treinamento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O crente precisa falar línguas estranhas. Eu li num livro do pastor David Yongshu, A Quarta Dimensão. E ele conta a experiência de uma irmã, membro da sua igreja, que estava andando pelas ruas da cidade de Seul. Em determinado momento, ela sentiu aquela alegria do Espírito, que todo crente pentecostal sente, e os não pentecostais ficam desesperados, porque eles não entendem nada. Não entende nada de língua estranha, não entende nada de dons espirituais, como disse o pastor Antônio Gilberto, procurado por um reverendo presbiteriano, e esse reverendo questionava com ele a respeito do batismo com o Espírito Santo e das línguas, e queria puxar a língua dele. Ele disse assim: lá na sua igreja, quantos são batizados com o Espírito Santo? Pô, nenhum. Então deixa para nós, que aqui a gente perde a conta. A gente resolve isso. Não precisa você se interferir numa questão que vocês não têm ninguém lá para resolver nada. Deixa a gente aqui, que a gente entende disso, não é? Então, irmãos, nós entendemos disso. Entendemos de dons espirituais, de línguas estranhas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E essa irmã, ela estava andando pela rua, sentiu aquela alegria, encostou no muro, e línguas estranhas, código secreto. Pá, 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 pá.
E aí passou aquele momento de alegria, aquele gozo, e ela foi embora, chegou em casa, a casa arrombada. Entrou dentro de casa, os móveis estavam revirados, as gavetas abertas, e ela foi direto nas suas economias, falou, levar as minhas economias. Quando chegou lá, estava tudo intacto. E ela procurou, não levaram nada. E ela ajoelhou no meio da sala para orar, e quando começou a orar, língua estranha de novo. Daí o Senhor falou com ela assim, lembra aquela hora lá na rua, no muro, o meu espírito estava intercedendo por você. Era exatamente a hora que aquele ladrão estava dentro de casa. Glória a Deus, somos pentecostais. Não negamos isso. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Cremos na evidência dos dons espirituais, na sua atualidade. Glória a Deus. Aqui Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E continua usando os irmãos nos dons espirituais. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se foi lá em São Paulo que aconteceu isso, mas eu ouvi contar de uma determinada igreja que o pastor convidou um missionário de uma região muito grande da África, de uma igreja muito grande, para ministrar na sua igreja. E aí tinha um irmão naquela igreja que começava o culto e ele, disparava em línguas estranhas. E às vezes até atrapalhava, não é? E justamente naquele dia, esse irmão estava no culto. E esse irmão já soltou língua estranha, e uma língua estranha mesmo. Uma língua muito estranha, não era aquela língua estranha bonita, não é? Aí o pastor ficou preocupado, falou, meu Deus do céu, o que o pastor vai pensar? Que nós somos um bando de meninos, que eu não ensino a igreja, não é? Meu Deus, o que eu faço? Eu mando esse irmão parar, manda alguém falar para esse irmão parar. Aí o pastor que estava do lado dele falou, pastor, estou numa alegria aqui. O que foi? Aquela língua que aquele irmão está falando lá, pronto. É a língua de um dialeto africano, pastor. Ele está adorando a Deus num dialeto africano lá da minha região. Irmãos, que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então quem fala em línguas estranhas, fala em secreto com Deus. Segundo, edifica-se a si mesmo. Glória a Deus. Já imaginou nós perdermos a oportunidade de sermos edificados através das línguas estranhas? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei como um crente pentecostal pode passar 30 dias sem orar em línguas estranhas, não é, pastor Joel? Eu não sei. Um dia, dobrar o joelho e não sentir a presença de Deus e soltar aquela rajada de língua estranha, não é? Eu não sei. Glória a Deus, fala em língua. Paulo disse, eu falo mais língua do que todos vocês. Eu falo línguas. Paulo não tinha vergonha de dizer que falava línguas estranhas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então diz o texto que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, glossa. Interessante que essas línguas aqui também é glossa, que é língua do homem, língua falada, não é? Mas línguas estranhas é glossolalia, diversos idiomas, não é? Incontáveis idiomas. Eu tenho uma experiência lá em Rondonópolis, no ano de 1969, o pastor Eduardo Pablo Joerke, que era o presidente do Mato Grosso, o senhor conheceu? Aquele alemãozão alto. Ele que passou a igreja para o pastor Sebastião em 74. Ele foi visitar a casa do irmão Masato, um japonês. Filho de japonês e japonês, mas morava no Brasil. Quando chegou na casa do irmão Masato, a mãe do irmão Masato tinha vindo do Japão para visitar ele. E trouxe uma caixa cheinha de imagens de Buda.
esparramou dentro da casa para todo lado. Não é? E estava braba com ele porque ele havia se convertido ao Evangelho. E aí chega na casa do irmão Massato uma irmã, muito simples, com uma criança no colo. A criança estava muito doente. E a irmã ouviu falar que o pastor estava lá. E ela veio a pé lá do sítio, a região rural, até a casa do irmão Massato. Não é? E chegou lá e disse: pastor, fiquei sabendo que o senhor estava aqui. Eu vim trazer a minha filha para o senhor orar, ungir ela. A irmãzinha simples, chinelinho de dedo, o pezinho todo sujo, não é? A roupa bem simplesinha. E o pastor tomou aquela criança nos braços e começou a orar. E a irmã começou a se alegrar e começou a falar línguas estranhas, e línguas estranhas, e línguas estranhas, não é? E aquele momento maravilhoso, quando terminou de orar, que ele entregou a criança para a irmã, o irmão Massato foi lá no fundo, a mãe dele, pastor Joel, estava quebrando as imagens do Buda. Quebrou as imagenzinhas do Buda e virou moinho lá no fundo da casa. E ela disse: quem ensinou essa mulher a falar japonês? A irmã, tomada pelo Espírito Santo, que domina todos os idiomas da terra, e pode usar a sua língua, a minha língua, para evangelizar quem ele quiser, em qualquer lugar da terra. Falava japonês, e um japonês daquele bem camponês que a mãe do irmão Massato entendia. E falava das grandezas de Deus e mostrava a diferença daqueles ídolos para Deus, e aquela mulher se converteu a Cristo ali na casa do filho. Ela veio para poder dissuadir o filho do Evangelho, e o Espírito Santo, através daquela simples serva do Senhor, dominou o ambiente através daquele idioma. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos pentecostais. Nós falamos línguas estranhas. Nós profetizamos. Nós oramos pelos enfermos. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que o ministério do Espírito Santo já está embutido no nome dele. Santificar a igreja. Ele entra santificando e distribuindo os seus dons espirituais. E esses dons é para servir a igreja. Não é? É a boca de Deus, é o olho de Deus e a mão de Deus na igreja através dos dons. Para servir a igreja, não é para servir as pessoas em particular. Como disse o pastor Eglai, a pessoa é usada no dom, ele já acha que é para servir ele, não é? Como eu conheço tanta gente que começou bem, sendo usado nos dons do Espírito Santo, hoje acabou, não é? Porque eles imaginou que podiam usar o dom do Espírito Santo para o seu benefício próprio, particular, não é? E hoje estão numa situação difícil. É para servir a igreja. Por isso que a igreja é o hospital de Deus, não é? A igreja é o laboratório de Deus, não é? Se alguém tem problema, vem para a igreja e Deus, através do dom, do conhecimento, da palavra, da ciência, revela o problema e traz solução. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por isso que Paulo disse: buscai os melhores dons, não é? Glória a Deus. Então tem que ser buscado, é para nós, é para os nossos dias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Desde Policarpo, que foi discípulo de João, não é? Aí vem Clemente de Roma. Todos esses homens foram usados nos dons do Espírito Santo, não é? Até Tertuliano, que era um advogado, um homem preparado, a registro, que ele era usado, apesar do seu temperamento muito difícil de ser compreendido, que as pessoas não gostavam dele, gostavam da oração dele, da imposição de mãos dele, mas não gostavam dele. É o Jadão.
Até ele foi usado nos dons do Espírito Santo. Na era das trevas que a gente tem poucas referências. Mas nos primeiros pais, nos primeiros séculos, primeiro e segundo século, são muitas referências. Muitas referências. E quando a igreja começa a dar liberdade para isso, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Aí você diz, mas tem gente que só quer os milagres. Irmão, mas é para servir a gentes mesmo. Quantas pessoas Jesus curou que não o acompanhou? Que estava no meio da turba gritando, crucifica-o. Não é? Então o nosso trabalho é orar para Jesus curar. É orar para Jesus libertar. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Busque os dons espirituais. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foram vistas, visível. A igreja não é um agente secreto de Deus. Não. É visível. Pode falar línguas estranhas. Alguém diz assim, mas eu sou contra falar línguas estranhas no microfone. Irmão, a hora que vim. É a hora que vim. Glória a Deus. Na rua, dirigindo o carro, no ônibus, dentro do avião, onde for. Às vezes a gente fica acanhado, vem aquela alegria, a gente olha do lado do outro, o que vão pensar? Deixe pensar o que quiser pensar, irmãos. Sabe lá se alguém está ali esperando uma mensagem de Deus, solta essa rajada em nome de Jesus e deixa Deus te usar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, é visível. Glória a Deus, e foi repartida. Ou seja, os dons vão se completando. Como disse o pastor aqui, não é para uma pessoa só ter os 9 dons, para se jactar, eu tenho os 9 dons. É para a igreja como um todo, para o corpo de Cristo. A um ele usa no dom de curar, nos dons de curar, outro no dom da profecia, no dom de línguas, variedade de línguas, da interpretação das línguas. Glória a Deus. E assim vai. Louvado seja o nome precioso do Senhor nosso Deus. Aleluia. Repartidas. Foram repartidas. Se completam um no outro. No corpo de Cristo. Não é? Nas mãos, na junta com o braço, e assim vai se completando. Glória a Deus. Glória a Deus. É nós, irmãos, que somos culpados, às vezes, de não exercitarmos esses dons espirituais. E concentramos a nossa atenção numa pessoa, porque ela foi usada em profecia, ou ela orou, Jesus curou, como aconteceu um fato lá em Rio Verde, de uma jovem. Irmãos, isso pode acontecer. É por isso que o pastor da igreja tem que ter o discernimento, não é? Pastor, episcopos, aquele que tem o olho da mira, não é? É a palavra para pastor, aquele que tem o olho da mira. Quem está com o olho na mira é que está vendo o alvo, irmãos. Os outros do lado não estão vendo nada, e às vezes não estão vendo, não entendem e criticam ainda. Mas o pastor tem que ter o discernimento, não é? E chega essa moça lá nessa igreja e solta uma profecia lá no meio, e a profecia calhou em alguém lá, pronto, o povo aglomerou em cima dela. Não é? E aí até a esposa do pastor encantou com essa jovem, tanta profecia, e levou ela para dentro da casa do pastor. E foi hospedar ela. Passados uns dias, ela falou, eu preciso conversar com o pastor em particular, tem uma mensagem de Deus para ele. A irmã estava tão atraída por ela, que chamou o esposo, olha, ela tem uma mensagem de Deus para você. Aí ela disse assim, Deus me revelou que a sua esposa vai morrer, e que eu vou casar contigo. Já imaginou um negócio desse, irmãos? Então o crente tem que vigiar. Fique de olho no seu líder, no seu pastor. Ele tem o olho da mira. Ele tem o olho da mira. As grandes confusões é porque alguém quer tirar a mira do olho do pastor. E o pastor não pode... Aí o pastor disse, fulana, chamou a esposa, vem cá, a irmã está querendo ir embora. Não, pastor, não estou não. Arruma suas coisas, eu vou te deixar na rodoviária. E largou ela na rodoviária e foi-se embora.
Já imaginou? Depois ele contou para a esposa. Essa irmã ficou braba demais, ficou furiosa. Está vendo? Então o pastor tem o olho da mira. Glória a Deus. Mas são repartidos os dons. Mas o pastor está ali com a unção especial para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que vai trazer prejuízo, o que não vai trazer. Não é? E não é para o povo entender, não. É para obedecer. Então os dons e as línguas são repartidas. Veja que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, quando trata desse assunto. Glória a Deus. Desculpa, irmão, 1 Coríntios, capítulo 12. Então veja aqui no capítulo 12 ele trata dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Algumas matérias Paulo usa esse termo ignorante. As matérias mais importantes, as doutrinas mais importantes, ele usa esse termo. Na escatologia, no pentecostalismo, aqui na paractologia, ele usa esse termo. Porque é muito fácil a gente ser ignorante nessas matérias. Não é? Então ele diz, não quero que sejais ignorantes. O que é ignorante? É uma pessoa que despreza os sinais de alerta. Não é? Ele simplesmente despreza os sinais de alerta. Ele não investiga, ele não estuda, ele não busca entender, ele não quer compreender, não é? Como disse Pedro, voluntariamente ignoram isto, não é? Voluntariamente ignoram isto. Então são pessoas que de forma voluntária, sem investigar, sem pesquisar, eles decidem ignorar. E Paulo está dizendo, não quero que sejais ignorantes. Glória a Deus. Quero que vocês tenham conhecimento sobre os dons espirituais. Rares, dons, rares, dádiva, dons espirituais. Vós bem sabeis que erais gentios. Ou seja, Paulo está fazendo um retrocesso, mostrando a nossa origem, não é? Para poder mostrar quem nós somos agora. Levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. E aí, voltando para o contexto dos ídolos mudos, nós sabemos que por trás deles estão a ação maligna. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. São vários dons. Há diversidade de ministérios, diaconia, serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui nós temos o Espírito Santo, temos o Senhor. E há diversidade de operações. Então veja a Trindade trabalhando aqui nesta matéria, que é a matéria da paraclitologia. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um. Então é repartido. Não é? Não é uma pessoa só detentora. A cada um. Deus pode usar o pastor João Luiz numa área e não me usar naquela área. Não é? E eu não posso ignorar isso. Eu tenho que saber que o meu ministério se completa no ministério do meu companheiro. Não é? Deus usa o pastor Jader dessa forma, não é? E me usa de outra forma. Não é? Cada um para o que for útil.
Glória a Deus. Então é repartido e se completa um no outro, para que a mão não diga, porque eu não sou mão, não sou do corpo. Não é? Então é para que cada um dependa um do outro, para a unidade do corpo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja precisa dos instrumentos de Deus em todas as áreas. E uma coisa que eu acho lindo na questão da igreja é que o Espírito Santo prepara pessoas hábeis em cada área. Às vezes a gente está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não entendo nada disso. De repente, o Espírito de Deus traz uma pessoa exatamente para fazer aquilo que você está precisando, e terminou de fazer, ele tira também. Aí você fica chorando, meu Deus, essa pessoa tão útil, por que foi embora? Era só para aquela atividade e acabou. E acabou. Não é? A gente chora algumas pessoas que às vezes fizeram parte da nossa igreja e não fazem mais. Do nada eles decidiram ir embora. Mas Deus usou ele para aquilo ali e acabou. E acabou. Só precisava para aquela hora. Se ele ficasse ali humildezinho, não é? Tudo bem. Mas acontece que a soberba anda junto com a habilidade. Se a pessoa não tiver cuidado, a soberba engole a habilidade da pessoa. Em vez de ser hábil e útil, se torna um soberbo. E aí quer patrolar tudo. Então é para o que for útil. Terminou, terminou. Glória a Deus. Não é, pastor Joel? A nossa experiência diz isso. Pastores aqui que estão há mais tempo no campo sabem, é para o que for útil. Terminou, terminou. Se a pessoa se comportar direitinho, Deus pode usar ele em outra área, ali mesmo. Mas se ele ensoberbecer, simplesmente Deus tira, porque a glória é dele. Está escrito aqui, Espírito, Senhor e Deus. A glória são para eles, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheço pessoas que lá, por exemplo, lá no Mato Grosso, não vou me referir aqui porque a gente pode correr o risco de ofender alguém. Mas lá no Mato Grosso, conheço pessoas que apareceram exatamente na hora que estava precisando de uma pessoa na habilidade daquela área, em termos de construção. E de repente essa pessoa sumiu. Terminou aquele trabalho e sumiu. Servo do rei de Tiro. Só para isso. Mas, irmãos, para o que for útil. E se a pessoa foi útil naquela área e ficou humilde ali, reconheceu o seu lugar, Deus pode usar ele em outra área. Mas se ele cresceu o cangote, irmãos, acabou. Simplesmente Deus tira ele. E a gente fica choroso querendo que a pessoa fica. Deus traz outro para o que for útil. Não é? É o que Paulo disse, se nós fizermos de boa mente, teremos prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma oikonomia. Sabe o que é oikonomia? Um período de tempo de administração nos foi confiado. Só aquele período de tempo. Passou, não recebe nada, nem prêmio, nem nada. Glória a Deus. Mas se fizer de boa mente, você vai ter prêmio. E o prêmio não é só lá no Bema, não. O prêmio é aqui também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas se de má vontade, eu vou fazer, mas não é? Só um momento, Deus te deu a oportunidade de fazer alguma coisa ali, acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho orado para que isso não aconteça comigo, irmãos.
Se eu fui útil aqui para isso, que eu fique humilde para que Deus me use como útil na sua obra para outra coisa também. Não é? E não coloque o meu coração e seja soberbo. Achar que eu já sou o dono da verdade, que eu sou mais crente do que todo mundo, mais santo que todo mundo. Isaías diz que é fumaça no nariz de Deus quando a pessoa diz isso. Não é? Que Deus nos guarde. Glória a Deus, que nós sirvamos ao Senhor com humildade. Deus abençoe os irmãos. Sim. Pode. Pronto. Isso aí. Deus abençoe, pastor.